Se você já jogou qualquer um dos jogos 2D do Sonic, com certeza você conhece essa cena. E eu, como um grande fã de Sonic, que adora fazer uns projetinhos, vide aí as primeiras luvas do Knuckles da vida real e a X-Shot temática do Shadow, resolvi fazer dessa vez um projetinho um pouco mais leve, com impressão 3D, que é justamente a plaquinha do final de fase do Sonic. A ideia é que ela seja meio que um fidget spinner, sabe? Não sei se vocês vão lembrar da época que isso era super mega popular, mas enfim. Justamente porque até no jogo a coisa da plaquinha é que quando você passa correndo por ela, ela fica girando e inicialmente ela tem a cara do Robotnik e no final, quando você passa da fase, ela fica com a cara do Sonic, né? Então é exatamente isso que eu quero replicar nesse projeto. E aí, para fazer a nossa plaquinha rodar do jeito mais satisfatório possível, eu construí esse projeto inteiro em volta de um daqueles rolamentos de skate, sabe, o 608, que é super mega baratinho, você acha em qualquer loja dessas da internet. Então a medida mais importante que eu queria ter certeza que ia ficar certinha, no caso, é aquela parte central ali, que sustenta a placa, encaixasse perfeitamente no centro do rolamento. E aí, a partir disso eu usei as dimensões aí de uma imagem dessas da plaquinha do jogo, para fazer o resto da plaquinha. Já a base que vai sustentar a nossa plaquinha em pé, né? Eu meio que fiz da minha cabeça, mas ela também precisava ter um encaixe muito perfeitinho ali com o rolamento para ter certeza que a nossa plaquinha não ficar balançando ao invés de rodar perfeitamente centralizado do jeito satisfatório que a gente quer. E aí, para ter certeza que as coisas iam encaixar perfeitamente sem gastar todo o filamento do mundo, eu imprimi só uma partezinha ali da haste que vai ficar no meio do rolamento, e também como se fosse um anel para ficar ali ao redor do rolamento, como se fossem fatias dos modelos finais que a gente vai imprimir. E aí só quando eles encaixaram com um pouco de esforço e vendo que realmente não ia ter muita liberdade ali para o rolamento balançar e tal, que eu fui imprimir os modelos finais, né, tipo, com as medidas certinhas e tal. A minha esperança é que isso fosse funcionar de primeira, e obviamente isso nunca acontece. O problema principal estava sendo que eu estava imprimindo a plaquinha em pé. Como a impressão sempre fica mais fraca no sentido das linhas de impressão, e também essa parte é muito fininha, ali onde junta o pilar principal com a placa em si, basicamente só de tirar do suporte e tentar encaixar um pouco eu já estava quebrando. E aí, qual que foi a solução? Basicamente, eu dividi a plaquinha ao meio e imprimi ela deitada na mesa. Então, ela é super forte em todas as direções que a gente precisa que ela funcione. Só que eu tive que colar ali, eu até soldei um pouco as beiradinhas depois que ela foi impressa, porque foi impressa em duas partes, né? Isso também gerou um pouco de problema com aquele ajuste com o rolamento que eu tinha comentado lá no início, justamente porque eu fiz meus testes considerando que a plaquinha ia imprimir em pé. E aí, como eu tive que mudar isso depois, também não encaixou direito, mas aí em vez de ficar imprimindo de novo, eu simplesmente lixei um pouco a ponta e aí encaixou bonitinho. Feita a plaquinha e ela girando bem ali no nosso rolamento e tal, os últimos passos são imprimir adesivos, que no caso aqui eu usei vinil imprimível, e cortar eles na minha máquina de corte. A arte dessas plaquinhas eu peguei de um usuário chamado MantJR Games no DeviantArt. O link vai estar aí, os créditos do professor. E aí o nosso resultado final ficou assim. Muito satisfatório, exatamente do jeito que eu queria. Mais um projetinho de Sonic aí para nossa lista. O link para os arquivos vão estar aí embaixo se vocês quiserem imprimir sua própria plaquinha em 3D. Que nem eu falei, talvez a parte da tolerância para encaixar ali com o rolamento seja um pouco complicado, talvez vocês tenham que lixar um pouco, ajustar um pouco o tamanho do modelo. E uma outra recomendação muito grande que eu tenho é imprimam com 100% de infio, justamente porque a base é relativamente pequena quando comparada com a placa, então pode ser que fique muito desbalanceado. E além disso, a placa em si tendo mais peso, quando você gira ela, ela fica girando mais tempo e é bem mais satisfatório. Mas eu acho que por hoje é só. Coloca aí nos comentários quais outros projetos de Sonic que vocês querem ver eu fazendo. Eu já tenho alguns na minha cabeça e com certeza vocês vão ver outros, mas toda ideia é bem-vinda. E é isso aí. Falou e até mais.